Você já parou para pensar em quem realmente descobriu o Brasil? Muita gente ainda acredita que tudo começou em 1500, quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral aportaram por aqui. Mas essa versão é apenas uma parte da história. A verdade é que milhares de anos antes da chegada dos portugueses, o território que hoje chamamos de Brasil já era habitado, explorado e moldado por milhões de pessoas. Essa é uma história muito mais antiga, profunda e surpreendente do que aquela que a escola nos ensinou. E hoje você vai descobrir toda essa verdade. Estima-se que, quando os portugueses chegaram, mais de 3 milhões de indígenas viviam por aqui. Eles estavam divididos em centenas de povos, cada um com suas línguas, tradições e modos de viver. E detalhe, já tinham conhecimento profundo da natureza, das plantas medicinais, da caça, da pesca e da agricultura. Ou seja, o Brasil já era uma terra cheia de gente, histórias e culturas muito antes de ser chamado de Brasil. Para entender como tudo começou, precisamos voltar dezenas de milhares de anos atrás, durante a última era do gelo. Naquele tempo, grande parte do planeta estava coberta por gelo, e o nível dos oceanos era muito mais baixo do que hoje. Isso permitiu a formação de uma faixa de terra chamada Estreito de Bering, que ligava a Ásia à América do Norte. Foi por ali que, segundo a teoria mais aceita, os primeiros grupos de humanos migraram. Eram caçadores e coletores que seguiam os animais em busca de alimento e acabaram se espalhando pelo continente. Com o passar dos séculos, essas populações foram descendo até chegar à América do Sul. Mas como sabemos disso? As descobertas arqueológicas nos ajudam a reconstituir essa jornada. Em Monte Verde, no Chaio, foram encontrados vestígios de ocupação humana com mais de 14 mil anos. Na Serra da Capivara, no Piauí, sítios arqueológicos revelam pinturas rupestres e ferramentas que indicam que o homem viveu naquela região há pelo menos 13 mil anos. E alguns estudos sugerem datas muito mais antigas, até 43 mil anos. E no Brasil, uma descoberta mudou tudo: o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais. Ela viveu há cerca de 11.500 anos e é considerada um dos mais antigos esqueletos humanos das Américas. Seu rosto foi reconstituído por cientistas e nos mostra traços diferentes dos indígenas que conhecemos hoje, indicando que a ocupação do continente pode ter sido muito mais complexa do que se pensava. Esses primeiros habitantes eram povos nômades, que se deslocavam em busca de alimento e recursos. Caçavam animais, pescavam, coletavam frutas, raízes e aprendiam a dominar o ambiente. Com o tempo, alguns grupos passaram a cultivar mandioca, milho e batata doce, além de desenvolver técnicas de cerâmica e pintura corporal. Eles também deixaram marcas que ainda podemos ver hoje, as pinturas rupestres da Serra da Capivara, algumas com mais de 20 mil anos. As chamadas aldeias circulares, formações de moradias, vistas em imagens aéreas da Amazônia, artefatos de pedra polida e ossos trabalhados, que mostram a inteligência e criatividade desses povos. Quando Cabral chegou, em 1500, já existiam povos espalhados por todo o território. Estudos indicam que havia cerca de 1.000 etnias diferentes, falando mais de 1.200 línguas distintas. Os tupinambás guaranes, tupiniquins, sabantes, yanomamis, entre tantos outros, já estavam aqui. Eles possuíam organização social, sistemas de troca, rituais espirituais e uma relação profunda com a natureza. Para esses povos, a chegada dos europeus não foi um descobrimento, mas sim uma invasão. Com os portugueses vieram doenças desconhecidas, como a varíola e o sarampo, que dizimaram populações inteiras. Vieram também os conflitos, a escravidão e a exploração das terras. Estima-se que ao longo dos séculos seguintes, a população indígena tenha caído de milhões para algumas centenas de milhares. Foi um choque devastador, mas mesmo assim, muitos povos resistiram e ainda resistem. Hoje, segundo o censo de 2022, existem 1,7 milhão de indígenas no Brasil, representando apenas 0,83% da população total. São mais de 300 povos diferentes, que falam mais de 270 línguas e continuam lutando por seus direitos, suas terras e suas tradições. Eles são os verdadeiros guardiões da nossa história, pois carregam consigo a memória viva de milhares de anos de presença humana neste território. Portanto, a pergunta continua: quem descobriu o Brasil? A resposta é simples: ninguém. O Brasil não foi descoberto. Ele já existia
já era lar de milhões de pessoas. Muito antes de 1500, o que aconteceu naquele ano foi o início de um processo de invasão e colonização, que apagou, mas não conseguiu destruir a história dos povos originários. E essa é a grande verdade que ainda precisa ser contada. Se você acredita que essa história deve ser lembrada, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que revelam aquilo que os livros nem sempre contam.